Olá, pessoal da radiologia, aqui é a professora Michele. Nós vamos iniciar hoje a quinta aula de anatomia. Nós vamos falar hoje de perna, os ossos que compõem a perna. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula. Bom, antes da gente falar de perna, eu quero relembrar com vocês esses ossos aqui, ó. Os ossos do pé, né? Então, lembrando que os nossos dedos do pé são chamados de pododáctilos, né? E eles são numerados. Apenas um único dedo, né? O primeiro pododáctilo é que tem o nome. Que nome é mesmo, galera? Hallux, isso mesmo. Quem lembrou, parabéns. E os demais apenas numerações. Então, segundo pododáctilo, terceiro pododáctilo, quarto pododáctilo, quinto pododáctilo, né? Então, os dedos do pé têm esse nome. Muito bem, então só para lembrar aqui do que ele é composto: de falanges, falange distal, falange medial e falange proximal. Lembrando que o primeiro pododáctilo não tem uma falange, não tem a falange medial, apenas a distal e a proximal. Depois nós temos os ossos do metatarsus, que também são numerados de 1 a 5, começando aqui pelo primeiro dedão, tá? Pelo primeiro pododáctilo. Muito bem. Então, nós vimos aí os ossos do pé. E antes da gente falar de perna, como a gente viu o pé e foi lá pro quadril, né? E agora a gente tá voltando, eu achei importante a gente recordar isso, relembrar isso. Então, aqui a gente tem o nosso pé, né? Então, o pé, ele é dividido clinicamente em 3 partes: retropé, mediopé e antepé. Então, o retropé é composto por 2 ossos, os 2 maiores ossos do pé, calcâneo e talos, né? O mediopé pelos ossos do tarso, que são cuboide, cuneiformes, que são 3, medial, intermédio e lateral, e o navicular. E o anteropé, ou antepé, os metatarsos e as falanges, né? Nós vimos também algumas articulações importantes do pé, né? Entre o calcâneo e o talos, a gente tem uma articulação chamada articulação subtalar. Entre o talos, né, e a tíbia, a gente tem uma articulação chamada talo crural. Entre o talos, o calcâneo e os ossos do tarso, a articulação tarso transversa. Então, a gente teve essas articulações aqui importantes e esses ossos aí relembrando. Muito bem, então agora vamos para a nossa aula de hoje, né? Muito bem. Nós temos aí, fazendo aí a união, né? Alguns ligamentos importantes, tá? Os principais ligamentos do tornozelo. Por que a gente vai estudar, professor? Mas no raio-x não dá para ver ligamento. No raio-x realmente não dá para ver ligamento. Mas a gente vai conhecer porque na tomografia dá para ver ligamento, né? No ultrassom dá para ver ligamento, na ressonância. Então é importante a gente estudar e saber quais são os ligamentos, porque na maioria dos casos pode ocorrer aí a ruptura, né, dos ligamentos, tá? Então, são 3 principais ligamentos aí. Então, talofibular anterior, que a gente faz uma abreviação aí de LTFA, calcâneo fibular, LCF, e o talofibular posterior, LTFP. Então, lembra-se que, assim como as articulações, os ligamentos, eles vão ter o nome dos ossos que eles estão unindo, né? Então, talofibular. Então, a gente já imagina, talo é o osso do pé. Então, entre o talo e a fíbula, que é o osso que a gente vai estudar hoje, ó. Tá aqui pra gente estudar, tá? Calcâneo fibular. Tá entre o calcâneo e a fíbula. Talofibular, tá entre o talo e a fíbula, né? Só que tem um ligamento anterior e um posterior, tá? Então, aqui nessa imagem, ó, eu consigo ver, né, os ligamentos. O ligamento talofibular anterior é o mais frágil e ele é o mais lesionado em entorses, né? Então, é muito comum aí entorses em atletas, jogadores aí de futebol, e mulheres que usam muito salto alto, às vezes ocorre entorses, né? Então, esse aí é um dos ligamentos, tá? Mais frágeis aí serem lesionados. Então, a gente tem aqui, ó,
ligamento tibiofibular posterior. Por que posterior, gente? Porque ele tá do lado posterior, tá atrás, né? Ligamento talofibular posterior, ó. Talo, né? Osso do talo fibular. Ligamento talofibular anterior. Ligamento calcâneo fibular, tá? E ligamento tibiofibular anterior. Então, esses são os ligamentos aí, ó, do tornozelo. São muito importantes aí, porque ocorrem lesões quando acontece aí um acidente, né, por entorse, tá? Aqui, ó, eu tenho uma outra, então eu vi desse lado, né, ó, então ligamento calcâneo fibular, ligamento talofibular, ligamento tíbio fibular, né? Aqui, ó, eu tenho um ligamento chamado de ligamento deltoide, tá? Ele fica na porção medial, então, do lado de dentro aqui do meu pé, ó, medial. Ele vai pegar, né, ó, entre o maléolo aqui que a gente vai ver, ó, da tíbia, tá? Desse lado aqui, ó. Muito bem. Então, ele é chamado de ligamento medial ou ligamento deltoide. Muito bem. Ó, isso aqui é uma imagem de fratura? Não, de entorse. É muito comum, né, a gente ter entorses de tornozelo. Ou também pode ser chamados de luxação. O que é luxação? Há um erro muito comum que acontece antes da gente estudar anatomia, que a gente acha que luxação vem de inchado. Ai, tá inchado, né? Tem gente que faz essa comparação, não sei porquê. Mas luxação significa que um osso ocorreu a deslocamento dele na articulação. Então, nesse caso aqui, ó, não houve fratura. Houve um entorse com luxação, né? Não houve fratura, apenas os ossos aqui da perna, a tíbia e a fíbula, eles se deslocaram, né? Então, ele desarticulou aqui com os ossos do pé, causando, então, esse entorse. É muito comum em entorse o paciente ficar, né, com o tornozelo aqui, né, ó, inchado, arroxeado, esverdeado, né? Tem aqui um edema, tá? É muito presente esses sinais. Muito bem, e agora então a gente vai para os ossos que compõem a perna, né? Quais são os ossos que compõem a perna? 2 ossos, tá? Aqui também a gente usa o nome, né, de panturrilha. Perna, tem gente que acha que perna é aqui em cima, né? Nós vimos que aqui não é perna, aqui é coxa, né? Perna é essa parte de baixo aqui também chamada de panturrilha. Então, a gente tem 2 ossos aqui na perna, tá? Então, a gente tem um osso medial, que é a tíbia, e um osso lateral, que é a fíbula, tá? Ambos aqui, né, vão na região proximal aqui, ó. A gente tem a tíbia que vai articular com o fêmur, e eu tenho a fíbula que vai articular com a tíbia. Aqui tem um lance legal, ó, que é importante. A fíbula, ela não vai se articular com o osso do fêmur. Então, ó, a fíbula, ela não vai articular com o osso do fêmur. Ela vai articular na região proximal apenas com a tíbia, tá? Já na região distal, na epífise distal, ela vai se articular aqui também com a tíbia. Então, esses 2 ossos que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Muito bem, então a tíbia. A tíbia, ó, ele é um osso triangular. Então, ele tem esse formato aqui, ó, mais triangular, tá? É um osso longo, tá? Caracterizado como longo. Ele é resistente, ele tem função de sustentação, tá? Ele vai articular com o fêmur aqui na região proximal. Vai se articular com a fíbula aqui na região também, né, ó, proximal, tá? E ele é um osso medial, tá? Por que medial? Ó, olha aqui, ele tá do lado de dentro, né? Na minha linha média aqui, ó. Então, medial, lateral. Então, a tíbia, ela é um osso medial, tá? Muito bem. Então, quais são as partes aí que a gente vai estudar, que é importante, né? As estruturas ósseas
dessa tíbia. Então, primeiro, aqui na tíbia, ó, vou chegar bem perto aqui, eu vou ter uma parte, ó, arredondada. Tá vendo, ó? Que tá mostrando no meu desenho em azul aqui, ó. Essa parte arredondada, elas são chamadas de côndilos. Côndilos. Vocês lembram onde que a gente tinha côndilos? No fêmur, né? No fêmur a gente também tem côndilo, que vai se articular exatamente aqui. E lembra que na aula passada eu falei pra vocês, quem não assistiu a aula, volta lá, ó, e assiste a aula número 4. A gente tem os meniscos, que são 2 discos, eles são redondinhos, ó. Essa curvatura que tem aqui, essa depressãozinha, é por conta dos meniscos, tá? Então, toda essa parte aqui, antigamente, ainda tem-se o hábito de chamar de platô tibial, tá? Então, essa é a minha tíbia, ó. Eu tô vendo ela aqui numa região anterior, né? Então, a parte da frente dela. E em cima dela aqui, toda essa estrutura aqui, ó, ela é chamada de platô tibial, tá? Então, platô tibial. No platô tibial, então, eu tenho 2 áreas arredondadas, né? Uma depressãozinha aqui, que são chamados de côndilos, ó. Côndilos, aqui, ó, côndilos, tá? Entre os côndilos, vou trazer bem próximo da minha câmera aqui para ver se vocês conseguem pegar, ó. Eu tenho que, parece que 2 chifrinhos aqui, ó. Tá vendo? 2 elevações, 2 eminências, tá vendo? Ela é chamada de eminência intercondilar. Por que eminência intercondilar? Eminência porque é elevação, ó. Inter porque tá entre. Entre quem? Os côndilos. Então, eminência intercondilar, tá? Também aqui, toda essa parte aqui, ó, chamada de platô tibial, tá? Então, essa parte aqui, platô tibial, eu tenho os côndilos e a eminência intercondilar. Muito bem, na vista, então, ó, anterior, eu tenho também uma outra elevação, ó, chamada de tuberosidade da tíbia, tá? Tuberosidade da tíbia. Então, esses aqui são as estruturas presentes na região proximal, na epífise proximal. Aqui do ladinho também, ó, mas aí mais lateral, né, mais posterior, ó, eu tenho uma face articular. Tá vendo, ó? Tá aqui no meu desenho, ó. Face articular. Essa face articular aqui, ó, ela vai articular, sabe com quem? Com a fíbula, a cabeça da fíbula. Vai articular aqui, ó. Tá? Muito bem. Atrás, então, ó, vista anterior, vista posterior. Na vista posterior, eu tenho uma linha aqui, ó, chamada linha sólea, tá? Essa linha é uma elevação onde vai ser inserção de músculos também. Então, tudo isso a gente viu na epífise proximal. E na epífise distal, né? O que eu tenho na epífise distal? Tá vendo essa ponta aqui, ó? Essa ponta aqui é chamada de maléolo. A gente sente ela, nossa, quando a gente bate o maléolo na quina, na cadeira, dói pra caramba, né? Então, a gente vai ter 2 maléolos, o maléolo lateral e o maléolo medial. A tíbia, ela tem o maléolo medial. Ó. Tá? Maléolo. E aí, ó, aqui do outro lado, ó, eu tenho uma incisura. O que é incisura? Incisura fibular. Por quê? Porque a fíbula, ó, ela vai encaixar aqui, ó, ela vai articular aqui direitinho, ó. Tá vendo? E a gente vai ver que na fíbula eu também tenho maléolo, ó. Tá? Muito bem. Então, o que eu tenho aqui? O maléolo, a incisura fibular. Embaixo, ó, eu tenho uma face articular. Tá vendo aqui, ó?
O que é a face articular? Ela vai encaixar com o osso do pé aqui, ó. Qual que é o osso do pé que vai se encaixar aqui? Quem lembra? Talos, né? Então, aqui a gente tem a face articular, tá? Então, olha lá, ó. De novo, evidenciando os côndilos, né? Olhem aqui no meu desenho agora. Acompanha a minha seta aqui, ó. Côndilo, tá? Eu também vou ter côndilo lateral e medial, né? Então, côndilos. A eminência intercondilar, que é essas duas eminências aqui entre eles, por onde vai passar aqui, ó. Essas eminências, gente, elas são por conta do ligamento cruzado, lembra do ligamento cruzado anterior e posterior que eu falei na aula passada? Que foi o ligamento lá que o Ronaldo Fenômeno rompeu? Então, passa aqui, ó, por isso que eu tenho essa eminência, ó, tá? Eminência intercondilar. Toda essa parte aqui, então, é chamada de platô, né? Então, eu tenho os côndilos, a eminência intercondilar, a tuberosidade da tíbia, a face articular da cabeça da tíbia e a linha sólea, tá? Então, na vista anterior, eu tenho a tuberosidade da tíbia, na vista posterior, a face articular e a linha sólea. Muito bem. E na epífise distal, então, eu tenho o maléolo e tenho a face articular e eu tenho a incisura fibular aqui, ó, incisura da fíbula, tá? Muito bem. E agora a gente vem pro osso da fíbula. Então, guarda assim, ó, fíbula fina. Porque às vezes a gente confunde tíbia e fíbula. Então, guarda assim, ó, fina fíbula. Fina fíbula. Ah, se a fina é a fíbula, a outra só pode ser a tíbia. Então, a fíbula, ela é um osso fino, alongado, né? Lateralmente. Então, ela tá do lado de fora, ó, da perna. Então, ela está lateralmente. Ela vai se articular na região proximal com a tíbia e na região distal com a tíbia. Ela não se articula com o osso do fêmur, tá? E ela é muito importante aí para inserção de músculos, ok? Então, e a tíbia tem mais coisa que a fíbula. A fíbula é muito fácil, ó. O que eu tenho aqui na fíbula? Eu tenho cabeça, colo, aí eu tenho o corpo, né? Aí eu tenho aqui, ó, maléolo lateral e do lado de dentro, ó, a face articular. Nossa, só isso que tem a fíbula. Só isso. Cabeça, colo, região proximal, epífise proximal. Maléolo lateral, face articular, epífise distal. Chique. Acabou a fíbula, né? Então, aqui, ó, eu tô vendo o tornozelo. Quais ossos, então, estão compondo aí, ó? Tíbia, osso medial, forte, que tem função de sustentação. Fíbula, osso fino lateral, importante porque tem inserção de músculo, né? Eu tenho as duas pontas aqui, ó, que são chamados maléolos, que eu consigo... Pega aí no seu tornozelo, ó, você consegue sentir o maléolo. O lateral é o da fíbula, o medial é o da tíbia, né? E eu tenho aqui o talos, ó, né? Que é o osso tarso do pé. Aqui, ó, eu trouxe legal, eu acho que alguns de vocês vão se lembrar numa luta aí do Anderson Silva, né? Anderson Silva, o Homem-Aranha, né? Spider-Man. Ele teve aí, ó, uma lesão, né? Uma fratura. Alguém lembra aí, ó? Eu vi essa luta, gente. Foi desesperador o grito que ele deu, né? Como ele saiu. Ele fraturou, ó, a tíbia e a fíbula. E aí, uma das coisas que ele fez aí pra recuperar, ele colocou uma haste, ó, né? Uma prótese aí, uma haste pra segurar e consolidar o osso, tá? Ó, essa aqui não é a haste dele não, tá? A dele foi mais fina, mas é mais ou menos pra vocês terem noção, ó, de como é que ficou. Ó, fraturou os dois, né? Ó, a tíbia e a fíbula. Bom, gente, aqui mais um exercício, né? Ó, então, olhando nessa imagem aqui, será que a gente consegue nomear?
Então, o que é o número 1 aí, ó? Tenta nomear aí pra mim, ó. Número 1. Número 2. Número 3. Número 4. Número 5. Número 6. Então, vamos lá, ó. Número 1, tíbia. Número 2, maléolo medial. Número 3, fíbula. Número 4, maléolo lateral. Número 5, talos. Número 6, metatarsos. Aqui, ó, outra imagem de tornozelos, que é uma radiografia de tornozelo. Tíbia, fíbula, talos, calcâneo, navicular, cuboide e os cuneiformes, tá? Então, só para lembrar aqui, ó, da articulação do joelho, né, que a gente tá vendo aí. Aqui, ó, os meniscos, eles estão em cima dos côndilos, né? A eminência intercondilar, ó, tá aí os ligamentos cruzados, né? A gente tá vendo aqui a patela, a gente tá vendo aqui os côndilos também do fêmur, que no fêmur também tem côndilo. Ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, né? Só para recordar aí o assunto da aula passada. Aqui uma imagem, ó, que a gente consegue ver então, patela, a eminência intercondilar, côndilos, côndilo lateral, côndilo medial, né? Aqui tem côndilo também, epicôndilo, tíbia, cabeça da fíbula. Aqui uma imagem, ó, de joelho, né, lateral, ó, perfil. Eu vejo aqui, ó, côndilo, epicôndilo, côndilo, patela, tíbia, fíbula. Aqui, ó, é uma imagem de prótese, tá? Então, teve uma lesão aqui, ó, no platô tibial, né? E uma lesão aqui nos côndilos do fêmur. E houve aí, então, uma substituição e uma colocação de uma placa. Ó. Tá? E aí a gente tem a patela. A patela é um osso sesamoide. O que é um osso sesamoide? É um osso anexo. É um osso que ele não se articula diretamente em outro osso. Ele está preso por tendões, né? O tendão batelar. Então, ele é um osso sesamoide em forma triangular, ó. Tá? E ele está preso aí ao tendão do músculo quadríceps femoral e ao tendão patelar, tá? É um dos ossos mais resistentes, tá, gente, do corpo humano. Então, olha lá, ó, ela tem a face, então, anterior e a face posterior, né? A face anterior, ó, a gente tem em cima dela a base patelar, a ponta chamada de ápice da patela. Na região, então, posterior, a gente tem a face articular, só. Bem simples também, é um osso sesamoide, tá? Então, só para mostrar aqui para vocês, ó. Então, aqui eu tenho o fêmur, aqui eu tenho a tíbia, aqui eu tenho a patela, ó. Ela tá presa por tendão, tá vendo, ó? Por isso que tem gente que consegue mover ela assim, né? Certo, gente? Deixo aqui, então, o meu muito obrigado. Essa foi a nossa 5ª aula de anatomia, ossos da perna, tíbia e fíbula. Eu te vejo até a próxima aula. Fiquem com Deus.